Minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, de modo muito particular, aos nossos diocesanos de Limeira. Nós estamos aí próximos à solenidade de Pentecostes. Nesse próximo final de semana nós teremos a vigília e no domingo a solenidade de Pentecostes, encerrando o tempo pascal. Eu quero falar um pouquinho sobre Pentecostes porque é de suma importância para nós católicos, No domingo passado tivemos a Ascensão do Senhor e a missão de Cristo não termina com a Ascensão. Aliás, continua através de nós, Igreja. Nós é que devemos levar avante o anúncio do Evangelho. Por isso que Jesus prometeu: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E para que sejamos fiéis e animados nesse trabalho, temos a assistência do Espírito Santo, O Espírito Santo nos fortalece para que a gente não desanime diante das dificuldades de anunciar o Evangelho. E dentre tantas características do Espírito Santo, temos os 7 dons do Espírito Santo, eu queria citar 3 virtudes que eu julgo assim extremamente básicas para a gente se manter fiel ao Evangelho. E que para viver essas virtudes nós precisamos da assistência do Espírito Santo. São as virtudes do altruísmo, da fortaleza e da coragem. Eu julgo essas 3 virtudes hoje muito importantes para o anúncio do Evangelho. São Paulo resume muito bem a ideia de altruísmo ao afirmar que devemos chorar com os que choram, mas também alegrar-se com os que se alegram. Isso é ser altruísta, estar em sintonia com as pessoas. Chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram. Não é muito difícil mostrar compaixão por quem sofre, mas alegrar-se com quem tem sucesso, participar das suas alegrias, é mais exigente, porque é preciso vencer os ciúmes e a inveja. Porque senão não nos apegamos de nós mesmos. E para você viver o altruísmo, é necessário você vencer os ciúmes e a inveja que muitas vezes prevalecem em nossa vida, especialmente em nossas comunidades. Então, quando alguém se dá bem, ou uma comunidade tem sucesso, a outra comunidade não ficar com inveja. Pelo contrário, é o Evangelho que está sendo anunciado. Então, o altruísmo é exigente. E para a gente se desapegar de si mesmo e buscar sempre o bem da Igreja, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. É um processo de purificação. Daí a importância dele para se viver a virtude do altruísmo. Mas também é necessário, para bem evangelizar, a virtude da fortaleza, que aliás é um dos dons do Espírito Santo. E novamente me reporta São Paulo, que agora fala sobre a fortaleza assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é tudo. E como São Paulo venceu adversidades, E como hoje nós temos que vencer adversidades. A fortaleza é a virtude que nos permite suportar as desventuras, vencer as tentações e permanecer firmes na fé. A palavra que melhor expressa a virtude da fortaleza é resistência. Resistir sempre a fazer o bem, apesar das decepções, das traições, dos insucessos, Mas a gente não desiste de fazer o bem sempre. Aí a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, porque é algo que vai além da nossa capacidade. Precisamos desse auxílio do Espírito Santo, da graça do Espírito Santo. Então a gente não consegue viver a virtude da fortaleza. A fortaleza é a virtude de todos os dias, porque não existe bondade sem fortaleza. Não existe justiça sem a capacidade de resistir às frequentes investidas dos corruptos. Para a gente ser fiel à justiça, precisamos da fortaleza, para sempre fazer a coisa certa. Se outros fazem coisas erradas, mas nós não. Nós, cristãos, sempre procuramos agir com justiça. É no dia a dia que se exprime a generosidade do cristão e a sua capacidade de suportar atitudes adversas e ingratas, situações adversas e ingratas, porque somos fortalecidos pelo dom da fortaleza. Especialmente no mundo de hoje, que nós temos que constantemente reafirmar a nossa fé. A gente vê em tantos lugares do mundo como o cristianismo é perseguido. Eu fiquei muito contente essa semana porque vi uma foto de um grupo de crianças fazendo a primeira comunhão no Iraque.
Aquilo me deixou muito feliz. Falei, puxa vida, o Iraque, onde os cristãos são tão perseguidos, você vê que a fé continua firme e forte. Crianças fazendo a primeira comunhão. É a resistência da fé, é o dom da fortaleza. E a terceira virtude que eu cito, a coragem. Para enfrentar um mundo hostil à proposta do Evangelho, é preciso ter coragem. E essa coragem vem do Espírito Santo. Hoje, muitas vezes, enfrentamos uma hostilidade muito grande ao Evangelho. E não podemos ter vergonha de dar testemunho de Cristo. E dar testemunho com a própria vida, mais do que com as palavras. Acreditar no Evangelho, acreditar na força da palavra. E não ter vergonha de dizer que você é cristão, que você vive o Evangelho. Isso é coragem. Isso é uma virtude que o Espírito Santo nos dá. Porque somente com coragem, testemunhando o Evangelho, nós vamos mudar a mentalidade que rege o mundo. Porque a própria palavra conversão significa isso. Mudança de comportamento, mas principalmente mudança de mentalidade, que é muito mais exigente. Portanto, viver e testemunhar o Evangelho é missão para homens e mulheres corajosos. E essa coragem é uma virtude que nos dá o Espírito Santo. Estão vendo a importância do Espírito Santo na igreja? Pois bem, para nos mantermos altruístas, fortes e corajosos, somente conseguiremos tudo isso com o auxílio do Espírito Santo. Sem ele, não é possível. E aqui aproveito para fazer menção ao ato penitencial, quando nós começamos a missa e pedimos ao Senhor, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Piedade aqui é muito mais do que comiseração. Piedade é o Espírito Santo. Cristo, tende piedade, quer dizer, Cristo, envie sobre nós o teu Espírito e tudo será renovado, e tudo será transformado. Que tua misericórdia e tua bondade estejam sobre nós e transforme definitivamente a nossa vida e a igreja, porque o Espírito Santo é a alma da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, seria impossível a missão da igreja. Seria impossível a existência de verdadeiros discípulos missionários. Por isso que nós celebramos Pentecostes com tanta efusão, porque o Espírito Santo é a alma da igreja. É Ele quem conduz a igreja. E aqui fica o meu convite. Participe das celebrações de Pentecostes nesse próximo final de semana. E agora a minha bênção a todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.